Como acontece a salvação? Como explicar a nossa nova vida em Cristo? Para isto, eu quero utilizar 13 vocábulos bíblicos, teológicos, da nossa teologia sistemática, que explicam o fenômeno salvífico, ou a salvação em Cristo. O primeiro termo, ou o primeiro vocábulo, é eleição. O segundo, predestinação, chamamento, propiciação, reconciliação, justificação, remissão. Do outro lado, redenção, regeneração, filiação, santificação, adoção e glorificação. O primeiro termo que queremos aqui abordar é a eleição, que quer dizer escolha. Textos como a primeira carta aos Tessalonicenses 1:4, 2 de Pedro 1:10, 1 de Pedro 1:2 fala sobre essa escolha que Deus fez de nós, né? Também no capítulo 1 da carta aos Efésios, ela foi feita em Cristo. Ele escolheu um povo antes dos tempos eternos, elegeu-os em Cristo. De maneira que o próprio Cristo diz que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que escolheu a nós. Essa escolha é coletiva e não individual. Lá em 1 Pedro 1:2 está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Veja que Deus escolheu pela sua presciência. Deus é um ser atemporal. O futuro é como se fosse presente. Ele via tudo descortinado diante dos seus olhos. Ele sabia quem iria crer, quem iria receber o seu filho. E baseado em sua presciência, em sua capacidade de antecipar o futuro, de ver o futuro, Deus escolheu o seu povo, a sua igreja. E de sorte que todos aqueles que se tornarem igreja, eles são eleitos de Deus. Essa escolha, essa eleição, ela é feita na pessoa de Cristo. Alegre-se, nós fomos escolhidos por Deus. O segundo termo é a predestinação ou conspiração a favor. Deus predestinou a sua igreja. Lá em Romanos 8:29 está escrito: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E lá em Efésios 1:5-6 diz: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A igreja é predestinada. O povo de Deus é predestinado. Deus escolheu a sua igreja, elegeu a sua igreja e agora predestinou ela na pessoa bendita de Cristo Jesus. É como que um navio que está em alto mar rumo a um destino. Assim somos nós. O navio é a igreja. Nós somos passageiros que estamos dentro desse navio. Se ficarmos dentro deste navio, nós chegaremos ao nosso destino final, pois somos eleitos, fomos predestinados para chegarmos ao céu de glória. Temos motivo de sobra para nos alegrarmos nessa predestinação feita em Cristo. Não em mérito, não porque merecemos, não porque somos dignos, não porque haja capacidade em nós, mas baseado em sua graça. Deus nos predestinou. Ouvimos a pregação do Evangelho, a fé salvífica entrou em nós e agora fomos eleitos e predestinados por Deus. O segundo termo é o chamamento. A igreja, que é composta por um povo, por pessoas que foram eleitas por Deus, predestinadas por Deus na pessoa de Cristo, eleitas na pessoa de Cristo. Estas pessoas ouviram a pregação do Evangelho, como todos ouvem, todos escutam e têm a oportunidade de crer ou não crer. O chamamento de Deus, ele ocorreu nestas pessoas. O chamamento é o convite, conforme os Romanos 8:30, 1 de Pedro 2:9, Efésios 4:1-9. Eu quero deixar o verso de número 30 de Romanos 8, que diz: e aos que predestinou, a este também chamou. Deus chamou, né? E aos que chamou, a este também justificou. Ele chamou, essas pessoas ouviram a pregação do Evangelho e tiveram a opção de crer no Evangelho, e assim foram introduzidas à igreja, ao corpo de Cristo. 1 de Pedro 2:9 diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. Ouvimos a pregação do Evangelho. O crer vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Entregamos a nossa vida a Cristo e agora fazemos parte do povo, da igreja eleita e predestinada em Cristo Jesus na eternidade pelo nosso Deus. Glórias a Deus por isso. O quarto termo é a propiciação, tornar a fim, é a substituição. Lá em 1 João 2:2 a Bíblia diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos,
mas também pelos do mundo inteiro. A propiciação, a substituição, a morte de Cristo, ela não é limitada, ele morreu por todas as pessoas. E isso não significa universalismo, não significa que todos serão salvos, não. Significa dizer que a salvação está acessível a todas as pessoas. Agora, só serão salvos aqueles que tiverem a fé salvífica, aqueles que crerem em Cristo de verdade. Estes serão redimidos, pois a redenção, ela é particular, privada, ela é especial. Ela não é para todos. A morte de Cristo, a propiciação, a substituição é para todos. Agora, a salvação, a vida eterna, efetivamente falando, né? Esse efeito só é válido para aqueles que crerem em Cristo. Lá em Romanos 3, versículo 25, a Bíblia diz, 3:25, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no sangue, ou no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então Cristo, ele foi esta pessoa enviada por Deus, esse ser divino, o Filho de Deus, que morreu, que substituiu os nossos pecados. E agora podemos ter vida eterna baseada em sua substituição, em seus méritos. O quinto termo é reconciliação, que significa ficar de bem, fazer as pazes. Imagina a imagem e figura de um casal brigado que se reconcilia. Pois é. Assim fomos nós, estávamos brigados com Deus, intrigados com Deus, de mal com Deus, mas pela morte de Cristo agora podemos ficar de boa, ficar de bem com Ele, ter um relacionamento saudável. Deus nos reconcilia pela substituição, pelos méritos de Cristo Jesus. Lá em Romanos 5, verso 10 e 11 está escrito, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Então, antes éramos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados e, efeito, nós temos paz com Deus pelos méritos de Cristo, pela substituição de Cristo por nós. Não estamos mais brigados com Ele. Ele é o Pai nosso que está no céu. Cristo tudo já fez por nós. O sexto termo é a justificação, que significa tornar justo. Só entra no céu quem é justo. Mas há um problema, nós temos muitos pecados. Ok, então precisamos de alguém. Quem é esse alguém? É Cristo, que é justo. O que Ele fez? Nos substituiu, nos reconciliou com Deus. Precisamos aceitá-lo como Salvador, precisamos ter a fé salvífica, que agora somos justificados. É um termo forense, né? Onde criminosos, bandidos são justificados. Nem todos nós éramos tão mal assim, né? Apesar de ter muitos em nosso meio. Mas cremos em Cristo. E todos os males que cometemos são perdoados, somos inocentados, justificados pelos méritos de Cristo, mérito de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo de número 24, está escrito, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Somos tornados justos pelos méritos de Cristo. O sétimo fenômeno salvífico, expressão, é a remissão, que significa pagar a dívida. Jesus pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta esta que corria juros desde Adão, conforme Atos, capítulo 10, verso 44, Hebreus 9, 22, que diz, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus derramou seu sangue para remir nossos pecados, para limpar-nos dos nossos pecados. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos seus pecados, conforme Atos 10 e 43. Somos remidos pelo sangue de Cristo, lavados. Que maravilha! Agora temos a redenção, que significa libertação, certo? Jesus propiciou os pecados de todos, mas nem todos são redimidos, porque nem todos creem. Agora fomos resgatados por Ele, aqueles que nele creram, na pessoa de Cristo. Eles são libertos das correntes do mal, das correntes do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Conforme Hebreus 9, 22, a redenção é o seguinte, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Já lemos esse texto anteriormente. A nossa redenção custou o sangue de Cristo. Isso é pela graça, pelos méritos totalmente do Senhor Jesus. Fomos libertos pelo seu grande amor com que Ele nos amou. Louvado seja Deus por isso. Estamos livres de todo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! Nós agora temos o domínio próprio, temos os frutos do Espírito em nossa vida. Isto é salvação, efetivamente.
Um dos termos mais lindo, mais extraordinário, todos são importantes, é claro, de igual modo, que é a regeneração, que é o novo nascimento. Aquilo que Jesus disse no capítulo 3 de João para Nicodemos, o necessário é nascer de novo. A regeneração é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer de novo, é ter a natureza de Cristo enxertada em nós. A regeneração ela é instantânea, ela é um milagre de Deus, é um milagre do Senhor, é um fenômeno extraordinário que Deus opera dentro daqueles que creem nele. Os textos de 1 Pedro 1,3, capítulo 1, verso 23, explica o fenômeno da regeneração, como por exemplo o verso 3 do capítulo 1 que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus morreu para nos justificar e ressuscitou, aleluia, para nos regenerar. Temos agora uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. A salvação, ela é completa. Uma pessoa que nasceu de novo, que é regenerada, ela tem uma vida diferente, ela tem vergonha do seu passado, ela tem uma vida vitoriosa sobre o pecado, ela tem domínio próprio, ela não se conforma com o pecado, ela é uma pessoa que é esforçada pela graça de Deus, aleluia, pelo trabalhar do Espírito, e agora ela tem novas características de um novo ser, de uma nova pessoa, aleluia, através do seu comportamento, de suas obras no dia a dia, pois os frutos do Espírito estão na sua vida. É uma nova criatura, aliás. Outro termo importante é a filiação, que significa tornar filho, né? Está lá em João capítulo de número 1, verso 11, até o verso de número 13, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebemos poder para ser filhos de Deus. Se você não vence o mundo, se você não vence o pecado, se você não vence o seu passado, se você não vence os grilhões da iniquidade, é porque você ainda não conheceu o poder de Deus, que Ele torna filho. Que termo maravilhoso! Filiação. Agora somos filhos de Deus. O antepenúltimo termo é a santificação. Coisa extraordinária, né? Nós sabemos que o nosso Deus é santo. A santificação é o lado externo, é a evidência externa, conforme diz o Wayne Grudem, de nossa salvação. É aquilo que nos apresenta, que nos mostra, que revela ao mundo que nós temos agora a pessoa de Cristo em nós, a imagem de Cristo em nós, a identidade de Cristo em nós, a nova natureza dele enxertada em nós. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Temos a santificação posicional, quando aceitamos a Cristo, somos santificados. Temos a progressiva, que é aquela que a gente avança no dia a dia e a cada dia se aperfeiçoa mais. Mas perfeccionismo, nós não defendemos isso, não somos perfeccionistas. Jamais conseguiríamos a perfeição total na terra. Só no céu, que será o último estágio da santificação, que é a definitiva. Duas coisas que não podem acontecer. Primeira, jamais chegaremos ao perfeccionismo. Não podemos ter sentimento porque não é de Deus. Segundo, jamais podemos jogar a toalha. Desisto, não luto mais contra esse pecado. Não faça isso. Se entristeça por causa de maus hábitos. O Espírito Santo gera isso. Em frente, peça perdão e vamos progredir até a definitiva. Então, todo crente salvo de verdade, a evidência externa é que ele é santo. Leia outros textos, como 1 Coríntios 1 e 2, Apocalipse 22 e 22 e Romanos 6, verso 19. O penúltimo termo é a adoção, né? Que é reconhecer como herdeiro. Não somos apenas filhos de Deus, somos herdeiro ou co-herdeiro com Cristo. Efésios 1 e 5 está escrito: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, certo? Nós fomos agora adotados, certo? Nós agora somos filhos, certo? Adotivos. Oh, que graça maravilhosa! Oh, que coisa maravilhosa é a graça divina, né? Nós estávamos debaixo do pecado, éramos rebeldes, iríamos para o inferno mesmo, mas pelos méritos de Cristo, pela morte de Cristo, nós agora podemos ser filhos e herdeiros nessa tão grande salvação. E o último ponto é a glorificação, que é a incorruptibilidade, a imortalidade. Isso só acontecerá na glória, lá no céu, como falamos, conforme 1 Coríntios 15, versos 51 ao 53, que diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Que maravilha! No arrebatamento, na volta do Senhor Jesus, na glória, esse fenômeno extraordinário acontecerá conosco. Tenha certeza da salvação, dê sua pergunta, estude o assunto, e que Deus